Gêmeos, seja muito bem-vindo à sua leitura, uma leitura geral, atemporal e coletiva. Nessa leitura veremos 3 fatos que vão te ocorrer até o final do ano de 2024. Lembrando sempre que é uma leitura geral, então não força nada aí na sua vida, na sua energia, certo? Se você é novo ou nova por aqui, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarô. Seja muito bem-vindo, Gêmeos. Eu quero convidar você a se inscrever, curtir, comentar e também compartilhar. Também quero convidar você, geminiano, que sente que tem um chamado aí com o tarô, a vir aprender a ler o mesmo comigo no nosso curso de tarô Caminhos da Consciência. E lembrar você, Gêmeos, que eu sempre deixo disponível aqui abaixo o nosso e-book de banhos energéticos para você estar cuidando, renovando a sua energia espiritual. Vamos lá então? Quem vai trazer para você o primeiro fato aqui é o oráculo dos protetores da floresta. Gêmeos, por favor, espiritualidade da luz. Qual é o primeiro fato para esse geminiano, para essa geminiana até o final do ano de 2024? Peço 4 energias, por favor. Mais uma. Vieram 2, vou descartar aqui a última que veio, tá? Porque são 4 para cada fato. Temos aqui o sapo falando de transformação e metamorfose. Temos aqui o carneiro falando de determinação. O lobo falando de um guardião. E o gambá falando de timidez. Bem parecida, né, Gêmeos? Essas 3 cartas aqui, olha, que vieram para você. E é interessante, Gêmeos, porque o primeiro fato aqui ele tem a ver com o processo de transformação que você está iniciando agora nesse final de ano, ou você está concluindo esse processo. Para a maioria de vocês aqui, Gêmeos, você vai perceber que assim, tem uma fase da sua vida que ela acaba. Tá? Esse é o fato aqui, vamos colocar dessa forma. Tem uma fase da sua vida que ela acaba e você vai perceber que essa fase ela te trouxe profundas transformações. Ela fez, inclusive, Gêmeos, com que você olhasse para dentro de você e enxergasse coisas que anteriormente você não tinha visto. Aqui é muito interessante esse primeiro fato, porque ele pode falar de uma questão voltada para o lado de uma retrospectiva, né? Sabe aquele finalzinho de ano, onde você senta assim, você fala, nossa, esse ano passei por isso, passei por aquilo outro, mas eu estou aqui, né? Eu estou firme e forte aqui. E o carneiro, ele fala muito sobre essa questão. Então, para a maioria de vocês aqui, é por isso que eu falo que o primeiro fato ele tem a ver com o processo de transformação que você estava passando e ele se conclui até o final do ano de 2024. E você sai desse processo, Gêmeos, muito mais forte, muito mais determinado, muito mais confiante, né? Muito mais empoderado também, porque mostra aqui que você passou durante esse ano por alguns desafios. E esses desafios ele trouxe para você essa garra, essa coragem, essa força. Então aqui digamos que é o resultado, né? O que a gente chama também de aprendizado, de desafios que a gente passa aí na nossa vida. Só que aqui também, Gêmeos, mostra, né, na sua leitura uma questão onde esse processo de transformação e tudo que a gente falou até o presente momento, ele também vai trazer para você um resguardo muito grande. Eu tô vendo aqui, Gêmeos, uma coisa muito relacionada com sabedoria. Apesar da carta do lobo, geralmente ela trazer muito questão de guardião espiritual, né, que nós temos presentes na nossa vida, aqui no caso é como se você estivesse muito... Não é bem na defensiva, mas sabe quando você estabelece limites na sua vida? Exemplo, você tinha uma pessoa que ela fazia algumas gracinhas com você e você deixava. E aí agora nesse final de ano, por você ver tudo que você passou e a pessoa que você está se tornando, você passa a estabelecer um limite ali para aquela pessoa. Porque o lobo, juntamente com o gambá aqui, ele vai falar justamente sobre isso também. Você não tendo mais, por exemplo, essa timidez, você não tendo mais esse lado de, mas o que é que o outro vai pensar? Você pensando muito mais em você. Você se colocando em primeiro lugar e estabelecendo limites aqui com pessoas devido à transformação que você passou e ela se conclui até o final do ano e você percebe que assim, eu sou outra pessoa, então aqui agora eu posso ter sim esse posicionamento. Por quê? Porque eu vou conseguir sustentar o que eu estou fazendo. Ou vou sustentar aqui o que eu estou falando, né? De repente, se antes eu falava alguma coisa, tinha meio que um medo, um receio do que poderia dar, se eu não ia saber sustentar aquela conversa, aquele diálogo, aquela discussão, né? Seja o que for isso aqui, agora eu tenho certeza e garantia que eu vou conseguir. Então, eu vou poder também me posicionar, tá? Isso aqui é uma extensão, né, do fato em si, porque o fato em si ele tem a ver com você percebendo que assim, como eu mudei, como eu me transformei durante esse ano, você caindo em si, tendo aqui essa clareza, fazendo essa retrospectiva na sua vida, tá? Isso aqui, Gêmeos, com certeza não é algo que acaba esse ano, né, no sentido de, acabou a transformação, pronto, agora minha vida ela volta a ser o que era antes, não. Isso aqui continua, não existe regressão dentro do processo de metamorfose. Dentro aqui da nossa metamorfose humana, né, que eu quero dizer. Se você chegou num patamar, não tem como você voltar. Ou você fica onde você está e você vive uma vida estagnada, ou você sobe, né? Porque dentro da evolução da consciência não existe a regressão. Uma vez que você viu, não tem como desver, né? Vamos saber, Gêmeos, qual é o segundo fato aqui para você.
Esse primeiro fato, ele tem muito a ver com uma questão de empoderamento, tá? Aqui eu vejo uma pessoa também que pode ser que ela resolveu alguma coisa na questão da aparência, da autoestima dela, do físico dela, e ela tá muito mais confiante. Gêmeos, qual o segundo fato até o final do ano, Tarô, por favor? Mais uma. Temos aqui, Gêmeos, um 3 de espadas, o pendurado, 2 de ouros e o imperador. Você passou aqui, Gêmeos, em algum momento de 2024, ou você ainda está passando quando você está vendo essa leitura, por uma situação aqui um tanto quanto triste ou decepcionante, ou você teve aqui algum baque, né, em relação a alguma questão emocional, sentimental na sua vida ou mental. Por quê? Porque mostra aqui que você passou por um processo de olhar para dentro de você mesmo. E esse processo, ele se iniciou no 3 de espadas. Então isso aqui não vai acontecer, isso aqui já aconteceu. E alguns ainda podem estar carregando isso consigo. Só que aqui fala, Gêmeos, o quê? Do reequilíbrio dessa área da sua vida. Exemplo, Leonardo, fui traído. Descobri aí uma traição na minha vida, no meu relacionamento de 50 anos. E aí isso me desestabilizou totalmente. E eu precisei, tirar um tempo pra mim, né, tentar entender, processar tudo o que aconteceu, e eu ainda estou meio baqueado em relação a isso. O 2 de ouros aqui, ele tá falando o quê? Que as coisas elas estão voltando para o lugar. Você tá, assim, começando a separar aquilo que é seu, que é do outro. Você tá entendendo, talvez, por que isso tenha acontecido. Ou você tá vendo que, assim, o que a pessoa fez diz muito mais respeito a ela do que a mim. Porque você acaba aqui no imperador. Então você pode até ter começado no 3 de espadas, que é algo que já aconteceu durante esse ano. Mas você acaba no imperador, ou seja, você está dando a volta por cima de uma questão desafiadora. Esse é o segundo fato. Gêmeos dando a volta por cima de uma questão ou decepcionante, ou de alguma mentira, traição, infidelidade, que você tenha descoberto, ou a quebra de uma expectativa também. Porque aqui eu vejo uma pessoa, né, dentro desse segundo fato, tem assim um segundo plano do segundo fato. Eu vejo uma pessoa que ela queria muito uma coisa, mas essa coisa não aconteceu do jeito que ela queria. E ela se decepcionou. E aí o que acontece? Ela ficou meio cabisbaixa, meio borocochô, né, se recolheu, ficou aí na dela. Só que aqui é como se agora você estivesse voltando para a vida. Você está entendendo também o porquê que algo não saiu do jeito que você queria. E não alimentando mais aqui esse 3 de espadas, né? Essa decepção, essa mágoa, esse sentimento baixo. Você está voltando à sua posição. Ou do jeito que você estava antes disso acontecer. Ah, Leonardo, eu estava muito bem antes de eu descobrir aí essa traição. Antes de eu me decepcionar lá com tal situação que eu achei que ia dar certo e não deu. Ou não aconteceu do jeito que eu queria que acontecesse. Eu sinto que agora, Gêmeos, que você está vendo essa leitura e esse segundo fato ele é para você, você está nessa parte aqui. Você está no 2 de ouros. Algumas coisas estão melhorando, voltando a acontecer, para que até no final do ano você esteja vivendo aqui o arquétipo do imperador. Muito melhor com você mesmo, muito mais seguro de si, não mais se deixando abalar aqui por essa situação de 3 de espadas. Então aqui é o que? Uma ressignificação do que já aconteceu. Ou, no mínimo, isso não está te afetando mais do jeito aí que estava afetando anteriormente, né? Terceiro fato, Gêmeos, quem vai trazer aqui para você é o oráculo dos Delfos. Gêmeos, qual é o terceiro fato, por favor, até o final do ano? Mais duas, mais uma. Temos aqui, Gêmeos, dores de amor, pode ser que tenha a ver com o segundo fato, a sinceridade, a tranquilidade e em suas mãos. Olha, apesar, Gêmeos, de uma situação aqui ela ter sido desafiadora para você no começo, quando ela aconteceu, aqui tá falando que você vai ver que uma pessoa ela foi verdadeira, sincera e honesta com você e foi a melhor coisa que poderia ter te acontecido, porque isso vai trazer para você agora até o final do ano a tranquilidade, a paz que a tua alma precisa. Por quê? Aqui fala de uma situação que pode até ter a ver com uma decisão que alguém tomou. De primeira, essa decisão pode ser você, né, ou alguém. De primeira, quando essa decisão ela foi tomada, ela trouxe o quê? Dor, incômodo. Mas agora, até o final do ano, você vai perceber que assim, pelo menos houve verdade, houve sinceridade. Eu não fui aqui enganado, eu não fui enganada, a pessoa foi leal, foi justa comigo. Por mais que houve, né, uma situação que talvez eu não esperava que
saísse do jeito que eu queria, né? Não saiu, na verdade, do jeito que eu queria, porque assim, há uma dor aqui, há uma situação também que não é muito boa aí para a pessoa que passou, né, por essa dor. Aqui pode falar até de choro, né, de um momento aí bastante difícil para você, mas é como se agora, Gêmeos, não só você estivesse se recuperando, mas você tá vendo que assim, o importante de tudo, apesar do que aconteceu, é a lealdade e a verdade que houve dentro dessa situação. Eu vou te dar um exemplo aqui para você entender, né? Você estava lá no trabalho e aí o seu chefe ele fala assim, olha, Gêmeos, a gente vai precisar mandar você embora, né? Por conta disso, daquilo outro, etc. Ele te conta toda a verdade. E aí ele poderia também ter chegado em você e falado, olha, Gêmeos, a gente vai mandar você embora e inventar uma grande mentira para poder tirar você da empresa, né? E aí nesse ponto, assim, você fica desse jeito primeiro, ou quando isso aconteceu, mas depois você entende que, ó, apesar de tudo, esse chefe ele foi verdadeiro comigo. Ele foi sincero, ele foi honesto. Ele falou que ele estava me tirando da empresa porque não dava mais para me manter, porque eu era novo e as outras pessoas que estão ali é antiga, né? E a empresa agora está tentando fazer esse corte de gastos, né? E aqui nesse ponto, né, Gêmeos, não é uma mentira. A gente sabe que muitas empresas falam nessa questão de corte de gastos, mas às vezes não tem nada a ver com isso aí. Mas nesse ponto aqui, eu vejo que alguém agiu com sinceridade com você e você está valorizando isso até aí finalzinho do ano de 2024, tá? Só que mostra também, Gêmeos, que essa atitude, esse pensamento, essa visão, ela tá nas suas mãos. Só que aqui é algo que vai ficar evidente. Então, por exemplo, mesmo que tenha ficado evidente que o chefe lá ele foi verdadeiro, sincero comigo, mas eu quero ver o pior lado da situação, assim também vai ser, tá? Então aqui não tem nada de, é obrigado que você veja de uma forma, não. Até porque você, nesse ponto aqui, tem muito a ver com a consciência que você tem. Só que eu vejo que o universo, Deus, a espiritualidade, aquilo que você acredita, quer oferecer para você uma tranquilidade em relação a essa questão que te causou uma certa dor, uma certa preocupação. E através disso, o que eles estão falando? Olha, apesar do que aconteceu, Gêmeos, a pessoa, a situação, o contexto, ou você mesmo, foi sincero com aquela situação ali. Aqui pode ser você, Gêmeos, que se posicionou em relação a alguém também, né? Olha, não quero mais ficar com você, pra mim já deu. Vou pegar as minhas coisas, vou sair por conta disso, disso, disso e aquilo outro. Você não traiu a pessoa, você não fez nada de errado aqui, entende? Então nesse ponto, você tá tranquilo. E aí você pode falar, mas a pessoa ficou lá sofrida e etc e tal. Mas eu fui verdadeiro e honesto com a pessoa. Um dia talvez a pessoa vai ver. Só que aqui não é a pessoa que tá vendo, é você, né? E isso é muito bom, porque assim você acaba o ano muito bem, sabendo que você tomou a decisão certa. Vamos saber aqui, Gêmeos, qual é o conselho final para você, então. Conselho final para Gêmeos, por favor. Vem para você, Gêmeos, o druida, mantenha a cabeça no lugar. Então aqui, Gêmeos, o conselho final para você é você utilizar a sabedoria de determinadas situações aí que você passou durante esse ano. Pode ser que tenha muito a ver com você, que é dona aqui do primeiro fato, né? Da transformação, da metamorfose, porque como isso aqui vem primeiro, eu sinto também que a sua leitura ela está de alguma forma conectada, né? Você pode perceber que o terceiro fato ele tem uma certa conexão com o segundo fato. E aí o primeiro fato aqui ele é algo que você pode utilizar para poder saber discernir ou passar melhor pelo segundo e pelo terceiro fato, porque aqui você tem uma energia que ela fala muito de aprendizado e de sabedoria. Só que com certeza você teve algum desafio também, que é o que a gente viu aqui, tá? Então esse manter a cabeça no lugar é você saber utilizar também esses aprendizados que você teve durante essas situações aí esse ano. Tá vendo que aqui você tem, ó, um cristal na ponta ali, né, do cajado dele? E aqui você tem o quê? Um quartzo transparente, que é o quartzo que fala da sabedoria e da verdade, mas também de você ver as coisas com clareza. Então aqui você tá vendo muita coisa aí, você pode utilizar isso também ao seu favor, certo? Gêmeos, então é isso que eu tenho para você hoje. Gratidão pela sua presença. Namastê e até a próxima leitura.